Vamos falar um pouco agora de interação térmica e o macroestado mais provável. Nós já deixamos claro qual é o macroestado mais provável, mas vamos agora aumentar a nossa discussão, tá? Vamos chegar numa conclusão um pouco mais sólida. Vamos considerar um sistema isolado e esse sistema possui 500 partículas. Ainda estamos tratando do sólido de Ais, só que agora é um sólido de Ais com 500 partículas. Ainda não é um sólido real, mas nós vamos trabalhar dessa forma para conseguir fazer as contas. Então, o sistema possui 500 átomos e esse sistema é separado em dois subsistemas. Um com 300 átomos, que é o A, e um com 200 átomos, que é o B. No caso aqui, nós estamos chamando de átomos de partículas. E a energia total desse sistema isolado é de 100 unidades de energia. Então, eu tenho 100 unidades de energia disponível para 500 átomos. Tudo bem? E eu tenho, esses 500 átomos estão separados em um sólido de 300 e um sólido de 200. Então, quando eu somo a energia do sólido A com a energia do sólido B, dá 100 unidades de energia. Então, vamos construir agora a tabela da multiplicidade. Vamos ver de quantas maneiras diferentes a gente pode pegar 100 unidades de energia e dividir ela e alocar ela em dois sólidos diferentes, um de 300 átomos e um de 200 átomos. Tudo bem? Então, a situação aqui é aquela assim, ó. Nós temos aqui um sistema isolado, nós temos aqui um sólido, um outro sólido, e eles estão trocando energia. Esse aqui tem 300 átomos, e esse aqui tem 200 átomos, tudo bem? E disponível para ele nós temos 100 unidades de energia. Então, aqui nós temos o A, que é o sólido A. O sólido A, ele pode ter desde 0 unidade de energia até tudo, que seriam as 100 unidades de energia. Nós não estamos colocando aqui a tabela inteira. O sólido B, se o sólido A não tem nada, o sólido B tem 100. Ou, se o sólido A tem 100, o sólido B não vai ter nada. Se o sólido A tem 59, o sólido do B vai ter 41. E assim por diante, né? Se o sólido A tem 61, o sólido do B vai ter só 39. Por quê? Porque as unidades de energia tem que dar 100, ó, 60 mais 40 dá 100, só tem 100 unidades de energia. E aí nós podemos fazer o cálculo da multiplicidade. Por exemplo, o zero aqui, de quantas maneiras diferentes eu consigo repartir 0 unidade de energia para os 100, no caso aqui, para os 300 átomos ou 300 partículas do sólido A. De uma maneira só, que é aquela que eu não dou nada para ninguém. Aí vamos olhar aqui, como nós sabemos que nessa parte central aqui tem algo interessante, vamos pegar, por exemplo, o 60. Então, se eu fosse fazer a conta, se nós fosse fazer a conta com detalhes, seria assim, ó, multiplicidade do QA igual a 60 unidades de energia, ou seja, eu tenho 60 unidades de energia para repartir com o número de átomos do sólido A vale 300. Então, eu tenho 60 unidades de energia para repartir para 300 átomos. Como é que a gente faz essa conta? Vamos lembrar que em cima nós temos N mais Q menos 1, então 300 mais 60 menos 1. E embaixo eu tenho N menos 1, ou seja, 300 menos 1. 300 menos 1 fatorial. E Q fatorial, que é 60 fatorial. Então, essa é a conta que nós temos que fazer. Isso vai ser igual a um resultado. Ou seja, não adianta tentar fazer essa conta na calculadora. Você vai precisar usar um computador para fazer essa conta. Eu sugiro que você faça essa conta pelo menos 1 ou 2 vezes para você ver como que é feito. Qual é o resultado que nós vamos obter? Nós vamos obter esse resultado que está aqui, ó. 1,3, que está aproximado, vezes 10 é 69. Se nós fizermos para o átomo B, para o sólido do B, lembrando que o sólido do B tem 200 átomos, nós vamos fazer com
QB igual a 40, e nós vamos obter esse valor aqui, ó, 5,3 vezes 10 a 45. O que esse valor quer dizer? Significa o seguinte, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir 60 unidades de energia para 300 átomos? Esse é o valor. 1,3 vezes 10 elevado a 69 maneiras diferentes. Então, note, os números agora estão começando já a ficar muito grandes. E eu só estou considerando até aqui átomos, sistemas com 500 átomos. Imagina quando nós formos fazer conta com um valor que é do número da ordem do número de Avogadro, que é 602 sextilhões de partículas. E se nós dermos uma olhada, olha só, o 59 dá esse valor e esse. Notamos que essa coluna é a multiplicidade para o sólido do A de 300 átomos e essa coluna é a multiplicidade para o sólido B de 200 átomos. Mas eu já disse que o que importa é a multiplicidade total, que é o produto, porque nós estamos analisando o sistema. Como fica o produto? Aqui dá 1 vezes esse valor, que dá 10 a 81. Esse valor vezes esse dá 10 elevado a 114. Esse valor vezes esse dá 10 elevado a 114. E esse valor vezes esse elevado a 10 a 114. Nós vemos que aqui vai aumentando de 81 até 114 e de 114, 10 elevado a 114, vai diminuindo até 96. E nós vemos aqui que por uma pequena diferença, o macroestado, porque isso aqui são macroestados, o macroestado onde o sólido do A tem 60 unidades de energia e o sólido B tem 40 unidades de energia, ele possui a maior multiplicidade. Então, nós vamos dizer, se ele possui a maior multiplicidade, o macroestado que possui a maior multiplicidade vai ser o macroestado mais provável. Porque lembra, a probabilidade ela é proporcional à multiplicidade do macroestado. Então, quanto maior o macroestado, maior vai ser a probabilidade de ocorrência dele. E vamos lembrar que, somando isso tudo aqui, todos esses valores para a multiplicidade total dos macroestados, a gente obtém a multiplicidade total, que é da ordem de 10 a 115. Então, daqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência do macroestado QA igual a 0. Que situação seria essa? Seria a situação em que os 300 átomos do sólido A estão todos no estado fundamental e os 200 átomos do sólido B receberam todas as 100 unidades de energia. Então, seria a situação em que eu coloco os dois sólidos em contato, a temperatura do A diminui e a temperatura do sólido B aumenta. Qual a probabilidade? Seria, vou colocar assim, só da ordem aqui, né? Seria 2,8 vezes 10. É esse valor aqui, ó. A 81 dividido por esse valor aqui, que é o total, ó. Pela multiplicidade total. Vezes 10 a 115. Então, note, 10 a 81 e aqui 10 a 115. Quando você fizer a conta, você vai ver que esse número vai ser muito pequeno. Porque é 10 a 81 dividido por 10 a 115. A diferença aqui dá mais de 30. Mais precisamente 34. Então, isso aqui é da ordem de 10 a menos 34. Então, pensa uma probabilidade da ordem de 10 a menos 34. Essa é a probabilidade desse macroestado acontecer. A mesma coisa vai acontecer para esse macroestado aqui. Que macroestado é esse? Esse macroestado é a situação em que os 300 átomos do sólido A recebem todas as unidades de energia e os 200 átomos do sólido B não recebem nada. Estão todos no estado fundamental. Ou seja, o sólido A, a temperatura aumenta e o sólido B, a temperatura diminui. Seria 10 a 96 dividido por 10 a 115. Seria uma probabilidade de ocorrência muito pequena. Agora, se nós calcularmos a probabilidade da ocorrência do macroestado em que QA, que são as unidades de energia do sólido A, vale 60,
Se o sólido A tem 60, automaticamente o sólido B tem 40. Isso aqui daria quanto? 6,9 vezes 10 a 114. Note que esse número sempre vai ser menor que 1, tá? Porque é uma probabilidade. Dividido por 9,3 vezes 10 a 115. E olha, 10 a 114 dividido por 10 a 115 já é um número que é apreciável. Então, esse é o macroestado que possui a maior probabilidade. Por quê? Porque ele possui a maior multiplicidade. Então, ele é um macroestado mais provável de ocorrer. E a pergunta é, quem é esse macroestado, afinal de contas? Se ele é o mais provável de ocorrer, pelo fato dele ter a maior multiplicidade e, por consequência, ter a maior probabilidade, quem é ele? 60 unidades de energia dividido por 300 átomos para o A, e para o B nós temos 40 unidades de energia dividido por 200 átomos. Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que a energia por átomo é igual nos dois. Seria 2 por 10, e aqui também divide, dá 2 por 10. Ou seja, quando eu divido 60 por 300 e 40 por 200, eu estou dividindo quanto tem de energia por átomo. E nós vemos que a energia por átomo em cada sólido é igual. Então, o que nós chamamos de equilíbrio térmico é quando a energia por átomo é igual em cada sólido. Ou seja, eles vão trocar energia de maneira que a energia por átomo vai ser igual nos dois sólidos. Então, eles vão trocar energia de maneira que a energia por átomo nos dois sólidos vai ser igual. Então, a energia vai se distribuir igualmente entre os dois sólidos. O sólido A ganha 60 unidades de energia porque ele é maior do que o sólido B. O sólido B só ganha 40 porque ele é menor. Aí nós podemos nos perguntar o seguinte: nós somamos tudo aqui e nós obtivemos essa multiplicidade total, 10 a 115. Nós podemos nos perguntar o que acontece se eu perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência dos 10 primeiros macroestados ou dos 30 primeiros macroestados, como está aqui, ó. Vamos pegar os primeiros macroestados menor que 30 ou maior que 70, que é idêntico, ou seja, eu pegaria nessa tabela o que é igual a 0, 1, 2, 3 até 29, somaria todas as multiplicidades deles. Tudo bem? O que eu estaria perguntando? Eu estaria perguntando o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrer o macroestado QA igual a 0, ou QB igual a 1, ou QA igual a 1, ou QA igual a 2, ou QA igual a 3? Toda vez que eu faço ou, eu somo as probabilidades. Então, somar as probabilidades, nós já aprendemos que é somar as multiplicidades. Então, a gente soma as multiplicidades e divide pela multiplicidade total, para saber qual é a probabilidade de ocorrer algum dos macroestados entre 0 e 29, qualquer um deles. Então, é só somar as probabilidades. Se nós fizermos essa conta, nós vamos ver que a probabilidade de ocorrência de algum macroestado entre 0 e 29 é menor do que 10 a menos 6. Se eu reduzir ainda mais, pegar assim, vamos pensar nos primeiros 10 macroestados, ou seja, ou depois do 90, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou perguntar qual é a probabilidade de ocorrer alguma dos macroestados entre 0 e 9. Então, eu vou somar toda a multiplicidade deles e vou dividir pela multiplicidade total. E a gente vai ver o seguinte, que a probabilidade disso acontecer é menor do que 10 a menos 20. Então, se você tivesse a capacidade de fazer vários experimentos, fazer, por exemplo, 10 a 20, 10 elevado a 20 experimentos, construir o que a gente chama de ensemble.
Ensembles são repetições de experimentos, onde você pega o sólido A e o sólido B, coloca eles dentro de uma caixa isolada. Fazer isso 10 a 20 vezes. Talvez você teria uma chance de ver isso acontecer. Ou seja, de ver o sólido A com energia entre 0 e 9 e o sólido do B com energia entre 100 e 91. Você teria uma chance dentro de 10 a 20 tentativas de ver isso acontecer. É por isso que essa situação, ou seja, quando você coloca dois corpos, o corpo de temperatura menor, a temperatura dele diminui ainda mais, e o corpo de temperatura maior, a temperatura dele aumenta ainda mais. Por isso que essa situação é improvável de acontecer. Ela não é impossível. A termoestatística não impede que isso aconteça, mas ela é impossível de acontecer. Por quê? Porque a probabilidade dela acontecer é muito pequena. Qual é a situação que é mais provável de acontecer? É essa aqui, ó, que é a situação do equilíbrio térmico. Então, o que nós chamamos de equilíbrio térmico é aquela situação na qual a probabilidade de ocorrência é maior, que é o macroestado mais provável. Então, qual é aqui o macroestado mais provável? Esse é o macroestado mais provável. É um macroestado onde a energia está se dividida, está compartilhada igualmente. A energia por partícula ela é igual nos dois sólidos. Essa é a situação corta aqui. Essa é a situação de equilíbrio térmico. Com isso, vamos anunciar o que é o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ele é a situação na qual a probabilidade de encontrar o sistema longe do estado mais provável se torna infinitamente pequena. Então, essa tabela foi feita para 500 átomos. Se nós fizéssemos ela para 1000 átomos, 2000, 3000 e por aí vai, e assim por diante, vocês veriam o seguinte, que o que a gente chama de equilíbrio térmico seria a situação em que esse número aqui, esses números seriam ainda menores. Ou seja, a possibilidade de a gente ver um sistema ser encontrado longe do seu macroestado mais provável é praticamente nula. Então, isso é o que nós vamos chamar de equilíbrio térmico do ponto de vista da termoestatística.